Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Eu sou a Paula, sou instrutora da Labenu e estamos na quarta aula do nosso curso de Lógica de Programação. Nessa aula, veremos os primeiros tipos de operadores, os aritméticos e os comparadores. Bora lá? Na última aula, vimos que existem as variáveis, usadas para armazenar informações, e também vimos que elas têm diferentes tipos. Hoje nós vamos começar a ver os operadores, formas da gente combinar esses valores para gerar novos valores. Vamos começar pelas variáveis do tipo number. Para elas existem os operadores aritméticos, aqueles que você já deve conhecer da matemática. Por exemplo, vamos supor que estamos fazendo compras em um supermercado. Bom, como vocês devem se lembrar, a gente sempre começa os nossos algoritmos escrevendo as palavrinhas início e fim, para mostrar que tudo que está ali no meio é o nosso programa de fato. Eu vou também já colocar aqui aquela palavra variáveis, que é onde a gente vai declarar, ou seja, criar todas as nossas variáveis antes de sair usando. Nesse exemplo, eu estou fazendo compras em um supermercado, então eu vou criar primeiro aqui uma variável para o preço da banana e uma outra para o preço da maçã. Agora eu vou atribuir valores para essas variáveis. Como a gente está falando de preço, eu vou colocar uma variável do tipo number, certo? Então, preço da banana. E aí a gente usa a setinha para representar a atribuição. E eu vou colocar um valor aleatório aqui, gente, tá? Então, 2. E para o preço da maçã, eu também vou colocar um outro valor aqui, 3. Ambos são valores do tipo number, certo? Agora, vamos supor que a gente queira calcular o total das nossas compras. Eu vou então aqui criar uma variável que eu vou chamar de total, e aí lá embaixo eu vou atribuir um valor para ela. O total, ele vai ser a soma dos meus dois valores. Para somar, eu posso usar o nosso operador de adição. Então, preço da banana mais preço da maçã. Dessa forma, eu vou pegar os dois valores que estão armazenados nessas minhas variáveis e usando o operador de adição, eu vou somar esses dois valores. O resultado dessa soma vai ser guardado nessa minha variável chamada total. Legal! Agora supondo que a gente fez um pagamento usando dinheiro e eu quero que esse meu programa ele calcule o troco que a pessoa do caixa do supermercado vai ter que me dar. Então eu vou criar outras duas variáveis aqui, que eu vou chamar de pagamento em dinheiro e uma outra chamada troco. Para o meu pagamento em dinheiro, eu vou atribuir um valor qualquer. Então, eu repito aqui o nome que eu dei para minha variável. E usando a setinha para atribuir, eu vou atribuir o valor 10, supondo que eu paguei 10. Bom, para calcular o troco, eu preciso subtrair do pagamento que eu fiz o valor total das minhas compras, certo? Então, a minha variável troco, ela vai receber o resultado dessa operação, que é o pagamento em dinheiro menos o total. Além da adição e da subtração, temos também a multiplicação e a divisão. Mas vamos nos atentar a alguns detalhes. Na programação, a gente usa o asterisco para representar a multiplicação e a barra para representar a divisão. Por exemplo, suponha que eu tenha várias caixas de bombom e que eu queira dividir igualmente esses bombons entre algumas pessoas. Bom, então vamos começar aqui criando algumas variáveis. A primeira, ela vai guardar o número de caixas de bombom que eu tenho. A próxima, ela vai guardar o número de bombons que tem em cada caixa. E por fim, eu vou criar uma variável para guardar o número de pessoas. Bom, agora eu vou guardar alguns valores nessas minhas variáveis. Então, vamos supor que eu tenha 2 caixas de bombom. Eu vou guardar aqui o valor 2.
Também vamos supor que eu tenha 6 bombons por caixa. E também supondo que eu tenha 4 pessoas que vão receber os bombons. Então, a variável pessoas recebe o valor 4. Primeiro de tudo, eu preciso calcular o número total de bombons. Então, eu vou criar uma nova variável aqui, chamada total de bombons. E já vou deixar criada também uma nova variável que vai ser o número de bombons por pessoa. Bom, para a gente descobrir o total de bombons que a gente tem, eu preciso multiplicar o número de bombons que eu tenho em cada caixa pelo número de caixas de bombom. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então, para a minha variável de total de bombons, eu vou atribuir um valor que é resultado de uma operação, a de multiplicação. Eu multiplico o número de caixas de bombom pelo número de bombons por caixa. Então, essa variável total de bombons já está armazenando o resultado dessa operação. E agora, para a gente descobrir o número de bombons para cada pessoa, eu preciso dividir o número total de bombons pelo número de pessoas. E é isso que eu vou fazer aqui. Então, a minha variável bombons por pessoa vai receber o número total de bombons dividido pelo número de pessoas. Esses foram os operadores aritméticos mais conhecidos, mas nós ainda temos um quinto operador aritmético, que é o resto da divisão, representado pelo símbolo de porcentagem. Ele não é muito comum de se ver por aí, mas pode facilitar a nossa vida para algumas coisas. Como funciona? Tem casos em que dividir um número pelo outro não dá um resultado inteiro, redondinho, sem vírgula. Por exemplo, 20 dividido por 3 dá um resultado 6 e sobra 2. Essa sobra é o resto da divisão. Poderíamos representar isso em um código dessa forma. Então, eu vou criar aqui as variáveis dividendo, divisor e resto. Para o dividendo, que é o valor que vai ser dividido, eu vou atribuir o valor 20. O divisor é o 3. E aí, para calcular esse resto, eu vou usar esse operador de resto da divisão. Então, a minha variável resto vai receber 20 porcentagem 3. Esse símbolo de porcentagem representa o resto da divisão, que nesse caso é o 2. Ele não parece muito útil, né? Mas um dos momentos que a gente mais usa esse operador é para verificar a paridade de um número. Ou seja, ver se o número é par ou ímpar. Isso porque os números pares sempre vão ter o resto da divisão por 2 igual a 0, enquanto os números ímpares sempre vão ter o resto da divisão por 2 igual a 1. Além dos operadores aritméticos, temos também os comparadores. E como o próprio nome diz, eles são operadores que permitem comparar dois valores. O que é interessante sobre eles é que o resultado sempre vai ser um valor booleano, ou seja, true ou false. O primeiro deles é o comparador de igualdade, representado por 3 sinais de igual. E por que isso? Bom, a maioria das linguagens de programação utiliza um sinal de igual para representar a atribuição, aquilo que nós fazemos aqui com a setinha. Então, para não confundir, a gente usa 3 sinais de igual para representar a igualdade. Esse operador verifica se o valor e o tipo das duas variáveis são iguais. Se sim, ele devolve true. Se não, ele devolve false. Vamos ver alguns exemplos. Bom, aqui nós temos alguns exemplos de comparadores de igualdade e para cada um deles a gente vai tentar chutar o que vai aparecer na tela para o usuário, ou seja, o que o programa vai imprimir na tela do usuário. Bom, o primeiro caso aqui é 1 igual 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 a 1. 3 sinais de igual representam o comparador de igualdade. Nesse caso, como o valor e o tipo da variável é igual,
o que a gente espera que esse programa imprima na tela é um true. O segundo exemplo aqui é 1 igual a 2. Bom, nesse caso, essa comparação não é verdadeira, porque 1 não é igual a 2, certo? Então, a gente espera que esse programa imprima, para esse caso, um false. O próximo caso é bastante interessante, porque até agora a gente estava falando só de números, mas o comparador de igualdade ele também pode ser usado com variáveis do tipo texto, a string. Então, nesse caso, a gente está querendo comparar se Maria é igual a José. Mas a gente sabe que essas duas strings, esses dois textos, são diferentes. Então, o que a gente espera que o computador vai imprimir seja um false. E o último caso é 1 igual a 1. Mas notem a diferença aqui. O primeiro número 1 está entre aspas, o que significa que ele é do tipo texto. E eu disse que o comparador de igualdade ele verifica tanto se o valor e se o tipo da variável é igual. Então, mesmo sendo dois números 1, como o tipo das variáveis é diferente, um é um número e o outro é um texto, a gente espera que esse programa devolva um false. Na mesma linha, temos o operador de desigualdade, que verifica se o valor e o tipo das duas variáveis são desiguais. Se os elementos são desiguais, ele devolve o valor true. Se não, ele devolve o valor false. Ele é representado por uma exclamação e dois sinais de igual. Na programação, a exclamação significa não, por isso que não igual significa desigual. Agora eu vou mostrar mais alguns exemplos, mas eu quero que a cada um você pause o vídeo e tente adivinhar qual é a resposta antes de ver a resposta certa. Então eu tenho os mesmos exemplos que eu mostrei anteriormente, mas agora usando o sinal de desigual. Vamos para o primeiro aqui. Eu tenho 1 diferente de 1. Qual que você acha que vai ser a resposta? Como 1 é igual a 1, ou seja, 1 não é diferente de 1, a gente espera que o resultado aqui seja false. O próximo caso aqui é 1 diferente de 2. Pensa qual que vai ser a resposta desse caso. De fato, 1 é diferente de 2, então a gente espera que a resposta desse seja true. Terceiro caso. De novo, a gente tem uma comparação aqui de Maria diferente de José, ou seja, dois textos. Esses dois textos, eles de fato são diferentes, então a gente espera que o resultado aqui seja true. Por fim, a gente tem o nosso texto 1 diferente de número 1. O que você acha que vai ser nesse caso? De fato, como esses operadores eles também verificam se o tipo da variável é desigual, nesse caso é desigual, então a gente espera que a resposta seja true também. O próximo comparador que a gente vai ver é o de maior que, representado por esse sinal aqui. Se você tem dúvidas para lembrar de qual lado está o maior, é só lembrar que a abertura do sinal tem que estar virada para o maior número. É importante lembrar que esse operador só funciona com números, porque ele devolve true se o primeiro valor for maior que o segundo, e caso contrário, devolve false. Vamos ver alguns exemplos e, novamente, eu quero que você pause o vídeo a cada exemplo para pensar em qual seria a resposta. Vamos lá, temos alguns exemplos aqui e, novamente, a gente vai tentar adivinhar o que o programa mostraria na tela para um usuário. Então, o nosso primeiro caso aqui é 1 maior do que 2. Isso tem que retornar um valor booleano, então vamos analisar. 1 não é maior do que 2. Isso aqui está errado. Por isso, o que o programa devolveria seria um valor false. Próximo exemplo. Agora a gente tem aqui 2 maior do que 1. Nesse caso, a gente tem um número que é maior do que o segundo número. Então, essa afirmação é verdadeira. Por isso, esse programa aqui devolveria true. Próximo exemplo é 1 maior do que 1. Tenta pensar qual que seria a resposta para esse caso.
Aqui nós temos dois números que são iguais, por isso não tem como um primeiro ser maior do que o segundo. Então, nesse caso, esse programa devolveria um valor falso. Mas olha que interessante esse próximo caso. 1 maior ou igual a 1. Então, o sinal de maior seguido por um sinal de igual representa maior ou igual. 1 não é maior do que 1, mas 1 é igual a 1. Por isso que essa afirmação, 1 maior ou igual a 1, devolve um valor true. E o nosso quinto e último exemplo dessa parte é 1 maior do que 2, maior do que 3. Vamos pensar um pouquinho. Esse caso, você até poderia pensar que dá um resultado falso. Mas, na verdade, isso aqui, gente, vai dar um erro. Porque o computador ele não consegue fazer mais de uma comparação de uma vez. Por isso, esse resultado aqui ele não vai dar nem true nem false. O programa provavelmente daria um erro. Seguindo o mesmo raciocínio, a gente também tem o comparador menor que, representado por esse sinal aqui. Vamos ver os mesmos exemplos, mas agora usando o sinal de menor. Então, o primeiro caso é 1 menor do que 2. Essa afirmação é verdadeira, porque 1 de fato é menor do que 2. Então, esse programa devolveria o valor true. Segundo exemplo. Agora a gente tem 2 menor do que 1. Essa afirmação não é verdadeira, porque 2 não é menor do que 1. Então, a gente espera que esse programa devolva um valor falso. Vamos para o terceiro caso. 1 menor do que 1. Bom, como eu já falei no exemplo anterior, você deve imaginar que essa afirmação ela não é verdadeira, porque 1 é exatamente igual a 1, por isso ele não tem como ser menor do que 1. Por isso, novamente, isso vai retornar um valor falso. Mas olha esse último caso aqui. 1 menor ou igual a 1, que é o mesmo que a gente viu anteriormente, só que aquele era com sinal de maior. Esse caso, 1 é igual a 1, por isso ele não pode ser menor. Mas, como tem o sinal de igual ali, essa afirmação torna-se verdadeira, porque 1 menor ou igual a 1 é verdadeiro. Então, esse programa retornaria um valor true. Bom, essa foi a aula de hoje. Foram muitos assuntos, mas eu espero que tenha sido proveitoso para você. Na próxima aula, veremos os operadores lógicos, aqueles que são usados com valores booleanos. Comenta aqui embaixo o que você mais gostou nessa aula. E se ficou alguma dúvida, não deixe de comentar também. A gente tenta te ajudar da melhor forma possível. Aproveita e curte esse vídeo e já se inscreve no canal para receber vários conteúdos sobre programação. E você tem um tempinho para ouvir a palavra da Labenu? A gente oferece um curso de desenvolvimento de software que não só te ensina a programar, mas te prepara para o mercado de trabalho de verdade. O cronograma do curso é todo pensado para que você consiga um emprego nessa área. Se você quiser saber mais, é só entrar em labenu.com.br. Muito obrigada e até a próxima! A gente oferece um curso de...